minhas amadas. Aqui estamos para a nossa explanação de número 31. Vamos conversar sobre Lucas, capítulo 4. Pretendo falar sobre ele todinho. Hoje, com um diazinho de atraso, geralmente eu procuro sempre postar o vídeo no domingo. Muitas vezes eu consegui gravar com antecipação, outras vezes não, faz parte da vida, né? Agradeço demais a paciência, o carinho de vocês, o entendimento. Eu sei que nem todo mundo consegue ver no dia que eu posto, no domingo mesmo, mas eu sei também que algumas pessoas esperam pelo dia de domingo, né? E então, peço desculpas para quem estava esperando. Vamos lá, né? Vamos começar. Antes mesmo de começar, queria explicar uma coisa para vocês. Antigamente eu tinha problemas, digamos assim, às vezes relacionados à doença física, né? Do Eduardo, minha, alguma coisa assim. Mas eu vejo que eu não consegui gravar antes e nem ontem por mais questões psicológicas minhas do que físicas, né? Não, tô tendo um pouco de dificuldade de cumprir com as minhas coisas, mas eu tô me esforçando, gente. Então não desistam de mim. Bora junto. Tô com um monte de coisa atrasada, não só vocês. Assim, atrasei um dia só, né? Graças a Deus. Mas tô com o material do planner, dos planners da Morgana para entregar. Tô com os sorteios dos Junk Journals para entregar. Tem um monte de coisa rolando. Mas assim, eu tô me esforçando. Eu acho que a gente precisa sempre se cuidar também, a parte psicológica, né? E estamos aí, tô tentando, tô correndo atrás, não desistam de mim, peguem na minha mão e se vocês precisarem de qualquer coisa, claro, tô aqui também. Bora começar, né? Chega de papo. Vamos lá então ver Lucas 4, mas antes de começar a ler mesmo, eu queria falar sobre o material. Graças a Deus, algumas de vocês amaram, né? O tema suculentas. Não sei se é um tema que todas gostam, mas eu achei que ficou bem bonito. Não é tão vintage assim, mas tem aquelas imagens mais vintage aqui, né? Para fazer colagem, achei bacana. Então, fiz uma mistura, né? E aí, quero conseguir essas imagens com as borboletas, né? De diversas, com suculentas, achei bacana. Então, espero que vocês aproveitem. É um tema até diferente, digamos assim, né? É um tema que eu nem imaginava fazer, foi meio que sem querer que ele apareceu. E no dia que eu estava construindo isso, que eu passei ontem, né? O meu dia fazendo isso, eu percebi que eu queria falar sobre a eternidade. Eu não sei, eu deixo sempre isso rolar, digamos assim, como se fosse uma inspiração, né? Como a inspiração do recomeço foi para agosto, né? Que eu fiz lá atrás, agora esse mês eu senti essa vontade de falar sobre a eternidade. Peguei frases sobre a eternidade, algumas eu tinha o autor, outras não, então eu usei de qualquer forma, né? E aí, quando eu procurei uma oração sobre a eternidade, eu encontrei essa, só que eu tive que alterá-la algumas coisas. E essa que eu encontrei não tinha autor, era um autor desconhecido. Em vez de escrever aqui autor desconhecido, eu estou contando para vocês. É um material que fica fechado, só entre nós, acho que não tem problema, né? Algum. Tive que alterar um pouco a oração para que ela expressasse melhor, usasse as palavras que a gente usa de uma forma mais genérica para todos os cristãos. Eu gostei da oração, espero que vocês tenham gostado. Então, enquanto eu vou começar a ler, eu já quero fazer a página da oração aqui para o meu planner. Eu estou usando, como a folha é muito fina e vivia rasgando, eu vou usar uma folha aqui de antiga, ó, dezembro de 2022. Vou colar aqui, né? E que pretendo... Deixa eu ver. Pretendo, então, depois, enquanto a gente vai conversando, fazer isso. Vamos lá. Lucas 4, vamos ler agora de 1 a 13. Vai falar sobre a tentação de Jesus. A gente viu isso lá em Mateus, capítulo 4, e em Marcos, capítulo 1. Parece piada, né? Agora que eu comecei a gravar, o moço que tá trabalhando tá ligando uma serra. Vocês vão escutar, vou fazer o quê, né? Faz parte.
Então, a tentação de Jesus que a gente viu em Mateus 4 e em Marcos 1. E aí agora vamos ver em Lucas 4, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado estas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Versículos de 1 a 13 de capítulo 4 de Lucas, né? A gente já viu, mas como sempre estamos fazendo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Gostaria, inclusive, de convidar quem não viu o encontro... o vídeo, né, do encontro presencial, encontro fraterno, que eu chamo, que é aquele presencial, entre aspas, online, né, que a gente faz no final do mês. Até a gente conversou bastante sobre como a Lucas fala em comparação de Mateus e Marcos, né? Foi bem legal, inclusive, esse encontro. E... aí a gente comentou sobre como Lucas se expressa, né? Diferente dos outros. Mas aqui ele está sendo até bem parecido quando ele conta essa história, né? Das tentações de Jesus. É bem sucinto, bem rápido, direto, né? E aí ele fala, nem só de pão vive o homem, né? Que Jesus falou isso. E como é importante, né? A gente lembrar disso. Que ele não está falando aqui somente de pão, de alimento, né? Existe, né? Ele está falando de tudo que o mundo oferece, né? O ser humano, digamos assim, ele não vive só do que o mundo tem a oferecer. Os prazeres, né? Da carne, do corpo, das drogas e tudo mais, né? Então, não é só disso que o homem... precisa, né, para sobreviver, digamos assim. A gente precisa buscar a nossa elevação moral, né, o conhecimento, o crescimento junto com Jesus. E eu sempre comentei, mas vou comentar novamente, que muitos de nós passamos a vida inteira procurando. A gente procura... relacionamentos amorosos, a gente procura ter filhos, a gente troca de profissão muitas vezes, a gente troca de casa, muda de cidade, sempre procurando tapar um buraco que a gente tem dentro de nós. E eu ouso dizer que esse buraco que muitos de nós sentimos dentro de nós, ele não é preenchido com coisas exteriores, ele não vai ser preenchido com gozos terrestres, né? Com viagens, claro, vai fazer bem tudo isso, mudar faz bem, né? Mudar de casa, mudar de carro, sempre é algo melhor, mudar de casa, né? Mudar o filho de escola, isso é bom, não é ruim. Mas isso não fecha, né? Não nos faz
fechar aquele buraco que a gente tem dentro de nós, que eu digo que é um buraco que é o lugar de Deus, é o lugar de Jesus, é o lugar onde a gente se esforça em sermos pessoas de bem, de verdade, né? Em fazermos o bem, em agirmos, né? Realmente na prática. Esse buraco, ele não fecha nem indo nas nossas religiões, assim, nos nossos, como chama? Não fecha nem indo nas nossas instituições religiosas, não. Ele só fecha quando a gente realmente se encontra, né, no caminho do bem. Realmente se encontra, né, quando a gente enxerga como podemos ser pessoas melhores, a gente começa a se encontrar e aquele buraco que temos dentro de nós começa a fechar quando a gente consegue finalmente dar o espaço a Deus, nosso Pai, a Jesus dentro de nós. Então, quando Jesus fala que nem só de pão vive o homem, ele também está dizendo, vou usar esse aqui, ó, que a gente precisa abrir espaço dentro do nosso coração para Deus, né? Para a palavra, para Jesus, para a prática disso na vida, né? E o corpo precisa, sim, do pão, né? A gente não pode ficar sem comer que a gente morre, né? Mas a gente tem que se esforçar em abrir espaço, então, no nosso coração, para que a gente cresça, né, como pessoa, se torne uma pessoa melhor. Bom, deixa eu achar aqui onde que eu tinha aqui. Eu tinha já recortado algumas coisas, não muitas, né, para não demorar muito a gravação disso. Hoje eu tenho compromissos médicos meus e do Dudu, amanhã também. Se Deus permitir, amanhã a gente vai assinar um contrato que finalmente vai nos ajudar com uma questão financeira, que a gente está com uns probleminhas, faz parte da vida humana, né? Os probleminhas financeiros. Então, como eu estou bastante corrida e quarta também, eu tinha que gravar isso hoje, né? Então, eu só imprimi correndo o material que eu fiz ontem, que esse material é grande, né? E eu demoro para encontrar todas as combinações, né? Isso tudo que está aqui não é eu que desenho, como vocês sabem, mas também não é algo que eu consiga rápido em um arquivo só de uma artista só, né? Preciso procurar bastante e acaba demorando, né? Seguindo adiante, né? Jesus também falou que é para a gente adorar a Deus, nosso Pai, né? E somente a Ele, né? Que a gente não deve, então, prestar cultos a outras coisas que não sejam a Deus, né? E que não se põe à prova a Deus, né? Engraçado que se a gente parar para pensar, a gente põe à prova a Deus facinho, facinho. Por exemplo, fomos diagnosticados com uma doença, né? A primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus. Eu quero... Deus, me ajuda, eu quero que você me dê um sinal. A gente está questionando, botando à prova a Deus. E a gente faz isso com tanta facilidade, gente, se for parar para pensar, né? Às vezes eu fico pensando, né, que eu, né, Silmara, tenho um certo tempo de dedicação que vem de muitos anos antes de eu abrir esses projetos, tanto das lives quanto do projeto Meu Momento, que vocês estão aqui comigo lindamente. Muito tempo antes começou em mim essa dedicação, né, de me tornar, digamos assim, uma pessoa melhor e tal. E mesmo assim,
quando eu vejo, eu me pego questionando Deus, né? Questiono Deus quando acontece uma pandemia, questiono Deus quando acontece tragédias, questionei Deus sem querer, querendo, assim, quando eu vi já tinha questionado, quando recebemos o diagnóstico aqui em casa, questionei Deus quando esses dias eu percebi o quanto eu sou errada, o quanto ainda com o mesmo conhecimento que eu tenho, com os projetos que eu tenho, eu ainda erro, sabe? E fico pensando, digo, meu Deus, mas como que pode, né, a gente ser desse jeito, né, o ser humano ser assim? Será mesmo que você não pode nos ajudar um pouquinho mais, né? Aí depois eu percebi o meu erro também em questionar Deus, né? Pôr à prova Deus. Deus não tem que ser posto à prova, a gente tem que ter fé e fechar a boca e fazer a nossa parte. Mas como isso é difícil, né? Mas que a gente siga adiante. Uma coisa que eu converso, muitas vezes conversei também com a Fernanda, né? A gente percebe, com várias de vocês, né? A gente percebe que o quanto o ser humano é falho, nós, inclusive. E aí tem que seguir adiante, né? A gente vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer, não, né? Mas assim, eu acho que desse texto o que mais precisamos tirar é essa questão de... Tenho usado esses antigos aqui para fazer as folhas da gratidão. Então, vou botar aqui também para a gente fazer. Então, desse pedaço, eu acho que a gente precisa lembrar, né? De não botar à prova e não questionar, não duvidar, não pedir o sinal, né? Para Deus. E sim se esforçar, né? Em ter fé, né? Uma fé verdadeira e suficiente. Mas continuando então, né? Vamos falar agora dos versículos de 14 a 30. Esse aqui a gente viu também lá em Mateus, mas eu não tenho anotação aqui na Bíblia de qual capítulo, eu acabei não pegando. Mas vamos lá, vocês vão lembrar. Que é quando Jesus é rejeitado, né? Jesus voltou para Galileia, versículo 14, então, do capítulo 4 de Lucas. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado. De Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso.
levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo o precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Não, realmente, essa leitura de 14 a 30 de Lucas capítulo 4 não tem mesmo em Marcos e Mateus. Eu achava que era aquela parte onde ele dizia que nenhum profeta é aceito na sua terra. Ele traz ali algumas coisas nesse sentido em Mateus e Marcos, mas não contava essa história aí especificamente, não. Deixa eu achar aquela folha maiorzinha, cadê? Essa aqui. Deixa eu ver como é que eu fiz o do mês passado. Aqui. Faltou 4 dias, ó. Precisa daqui em diante, ó. Bastante, né? Então, vamos rasgar enquanto eu vou falando. Primeiro, achei bacana que Jesus, quando foi ler, né, já caiu nessa profecia de Isaías e ele disse, então, essa profecia de Isaías cumpriu-se hoje, eu tô aqui, né? Só que as pessoas fizeram o quê? Questionaram, né? Não, Jesus é o filho de José. Quem é ele para dizer que ele é o filho de Deus, enviado por Deus? E aí não aceitaram. E aí quando Jesus foi falando, mas os profetas, né? Teve no tempo de Elias muitas viúvas sozinhas e foi mandado o profeta somente a uma delas. E os leprosos, tinham milhares de leprosos doentes e somente um foi curado, né? E o pessoal se ofendeu com aquilo, né? Não aceitando que Jesus era, então, o enviado, né, de Deus para eles. Tanto que levaram ele, então, para o alto do morro, querendo matar ele, né? Só que não explica como, mas Jesus, então, acabou se desvencilhando deles ali, passou por eles e foi embora. Então, ele não foi aceito, né? Somente na sua terra natal, que o profeta não tem honra, né? Não é escutado, digamos assim. Isso já tinha sido falado anteriormente em outros textos, né? Mas de Marcos e Mateus. Mas acaba que é assim mesmo, né? A gente vê, que nem eu digo, quando a gente traz para a nossa vida, né? Não estou dizendo que nós, nenhum de nós, muito menos eu, ninguém, nós não somos profetas bíblicos, né? Assim, no sentido do peso que tem Jesus e todos os outros profetas. Mas a gente é profeta no sentido de que tudo que a gente faz para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral, para ensinar nossos filhos, ajudar nossos pais, todo movimento que a gente faz no sentido do bem, no trabalho do bem, acaba trazendo, então, um peso, digamos assim, positivo, né? Que um peso positivo como se fôssemos profetas de Jesus, né? Porque o nosso exemplo vai ajudar, vai arrastar, vai trazer boas novas a quem quiser prestar atenção, né? Mas quando eu digo assim, né, no sentido de que somos profetas dos nossos filhos, dos que nos conhecem, né? No sentido de que quando a gente agir, a gente vai estar, então, agindo bem realmente, a gente vai estar representando Jesus nesta terra. E então, quando a gente resolve ser assim, fazer assim, acaba que então muitos não aceitam, e são os nossos, né? São nossos familiares, são filhos, pais, parentes, né? Essa aí é Santinha do Paoco, né? Aprontou todas e agora tá aí com esse discursinho. O pessoal julga, o pessoal não aceita, né? O pessoal não entende que a gente pode, se quiser realmente, né, mudar, melhorar, escolher ser melhor, mesmo que até a nossa natureza interior seja diferente, né? Porque tudo é uma escolha, gente. A gente escolhe realmente fazer o correto ou fazer o errado. Ninguém é arrastado a fazer o errado. Então, a gente escolhe se quer fazer. E aí a gente pode mudar. A pessoa pode mudar se ela quiser, né? Nós não podemos mudar o outro.
A gente só tem governo sobre nossas próprias decisões. Mas nós podemos mudar se nós quisermos, né? Nos tornarmos pessoas realmente melhores se quisermos. E as pessoas que estão ao nosso lado, que são então teoricamente da nossa terra, entre aspas, muitos não aceitam, né? Muitos vão julgar, vão falar mal, não vão aceitar, assim como Nazaré não aceitou Jesus quando ele lá esteve, né? Mas, por favor, gente, essa comparação para trazer para a nossa vida de hoje não é para dizermos que somos Jesus ou como Jesus, porque a gente está muito longe, né? Muito longe mesmo de chegarmos aos pés, né, do que foi essa alma totalmente elevada e angelical que esteve aqui neste mundo para nos ajudar, para nos ensinar. Nós estamos muito, mas muito longe mesmo de chegarmos aos pés de Jesus. Eu só uso a comparação no sentido de que também os nossos mais próximos podem não nos aceitar, né? Muitas vezes nos pré-julgando, digamos assim, quando não entendem, não aceitam essa melhoria que a gente quer fazer em nós. Deixa eu só ver se eu acho uma washi fininha aqui para fazer a separação. Nem sei se eu tenho mais verde. Esses dias eu ganhei, mas é tudo puxado pro rosa e pro lilás. Aí não tem muito rosa, né? Acho que eu vou pegar uma daqui, deixa eu ver. As fininhas, essas tem bem pouco, porque eu uso bastante. Acho que eu vou usar esse verde água mesmo. Se der... Ixi, nem sei se vai dar. Lilás não combina. Eu vou usar esse ouro aqui. Esse ouro aí vai ter o suficiente. Cor de ouro. Continuando. Quando Jesus também comenta sobre as poucas curas, vou dizer assim, poucas curas, tá? Porque ele está tentando dizer que não é todo mundo que é curado, não é todo mundo que foi recebido, né? Que Deus enviou um profeta para ajudar. Ixi, já acabou isso também. Eu achei que tava grande, em vez era de papelão. Peraí, deixa eu passar a cola aqui enquanto isso. Jesus então fala, não foram todos os leprosos que foram curados, somente um, para dar o exemplo, para dizer para a pessoa ter fé, né? Não foi todas as viúvas que receberam a ajuda de Elias, foi somente uma, né? Então, assim, ele querendo dizer que a gente, então, hoje, né, a gente tem os exemplos, muitas vezes, de Deus nos apoiando, nos ajudando, mas muitas vezes não é na nossa vida, a gente vai ver na vida dos outros, na vida dos nossos mais próximos, né? E ele não faria isso a todos, primeiro porque tem que ter o merecimento também, né, de cada um. Mas segundo também que não ia ser produtivo simplesmente curar a todos, dependia do coração de cada um, né? A pessoa tinha que ter, digamos assim, um coração merecedor daquilo, dessa cura, tinha que ter um propósito maior naquela cura, né? Não seria pura e simplesmente para, sei lá, os olhos humanos verem algo tipo sobrenatural, né? E então, hoje em dia, a gente não pode até ver os milagres, os atendimentos de Deus na vida das pessoas, né? Mas não são todas as pessoas, né? Deus dá os exemplos em algumas pessoas e essas pessoas servem como exemplo, né, para as demais. Porém, ter que ter merecimento, ter que ter fé, ter que saber esperar, né, ter que aguardar. Nossa, é uma lista enorme que a gente precisa trabalhar em nós para a gente receber também esse apoio dos céus
E para entender também que não é todo mundo que vai receber o apoio do céu, né? E que também não vai ser todo mundo que vai aceitar o nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores. Não vai ser todo mundo que vai conseguir entender aquele nosso esforço ali que estamos fazendo. Eu vou usar esse aqui, que faz tanto tempo que eu não uso. Foi a primeira washi tape que não é washi tape, é mask tape, porque ela é um adesivo atrás, né? Eu comprei, a primeira coisa que eu comprei em 2018, ainda não usei tudo, porque elas são rose gold, né? E aí eu fico economizando, olha só. Agora eu vou usar aqui e acho que vai acabar quase tudo. Deixa eu ver se tem que dividir aqui em cima. É que aqui outro dia eu contei, aí eu não vou contar de novo, não. Tem que dividir em cima. Quando Jesus, então, não foi aceito e meio que foi expulso, ele ficou lá brigando? Ele ficou lá insistindo com as pessoas que seriam, teoricamente, da família, né, da região dele? Ele ficou constrangendo, obrigando eles a aceitarem a palavra que ele estava trazendo? Não, ele simplesmente se retirou. Então a gente vê hoje em dia as pessoas já não sabem fazer mais isso, né? Nunca aprenderam, acho, fazer isso. Hoje em dia tá uma briga danada, é política, é religião, é não sei o quê, ninguém aceita nada de ninguém, né? Tá todo mundo só julgando o outro, ninguém se coloca no lugar do outro, ninguém sabe ter realmente respeito e empatia pela decisão do outro. E como o exemplo de Jesus deve sim ser trazido para a nossa prática. Se alguém algum dia vier discutir religião com a gente, não é para discutir, gente. Cada um tem o seu momento, né? Às vezes a gente vê pessoas da família, pessoas próximas, que usam na sua boca, né, a palavra de Deus, que vão lá na instituição religiosa deles e tudo, mas que no fundo, na prática, ficam fazendo coisas que não são condizentes com o ser cristão. E a gente faz o quê? A gente pode, que nem eu sempre digo, a gente pode até tentar falar, né? Tentar ajudar de alguma forma, né? A gente pode e deve tentar. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai aceitar de verdade, né? Ela só aceita se ela quiser. E se ela não aceitar, a gente vai brigar? Vai deixar de falar com a pessoa? Ou vai ficar brigando em nome de Deus ou de Jesus, algo do tipo? Não, gente. Tentei falar, não adiantou? Deixa a pessoa resolver-se, né? Quem diz também que nós somos 100% certos, né? A gente pode estar enganado também, na nossa opinião, né? Não podemos? Vou usar esse pedacinho aqui também. Bora gastar essas washi antigas para fazer espaço para pôr na nova, que eu nem arrumei ainda, gente. Vocês viram que eu ganhei muita washi, né? Eu já mandei fazer um porta-washi. Acho que vocês vão gostar. Além dele ser barato e lindo, ele não ocupa tanto espaço. Deve estar chegando aí mês que vem, vou mostrar para vocês. Aí vou arrumar e também tô fazendo já as amostras, né? Para mandar nas cartinhas, para dar para as meninas nos encontros e assim vai, né? Porque eu não vou ficar com tudo isso para mim. Eu fiquei com essas, as únicas antigas que eu tenho mesmo são essas que são rose gold por causa do ciúme que eu tinha da cor delas, né? Mas nada melhor que usar o rose gold aqui, que é a minha cor preferida, as minhas washis praticamente preferidas que eu tinha guardadas, para fazer a gratidão. Essa aqui é a minha página, então, da gratidão, que inclusive a gente conversou bastante no encontro presencial, no encontro fraterno, o quanto é importante exercer esse exercício, né, de enxergar a gratidão na vida da gente. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. Vamos ler agora de 31 a 37. É quando Jesus expulsa um espírito imundo, né? É falado sobre isso em Marcos capítulo 1 também.
31, então, o versículo de Lucas 4. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Então, de 31 a 37, eu acho que a gente até já conversou sobre isso, né? Até espíritos imundos, né, atendem à autoridade de Jesus. Isso me levou a pensar o seguinte: até espíritos imundos obedecem a Jesus. E nós somos o que então, que a gente não consegue nem seguir os exemplos que ele deu para nós? Cara, quando eu fiquei pensando sobre isso, me deu até uma dor de barriga, gente. Porque se até, né, os espíritos imundos seguem não, né, mas obedecem a Jesus, e nós que a gente não consegue obedecer a palavra dele? A gente sabe o que tem que fazer e vai lá e escolhe fazer diferente, escolhe fazer errado. A gente sabe o que tem que fazer, a gente conhece a palavra, a gente sabe como é que tem que ser, e chega na hora do vamos ver ali, a gente foge, né, e acaba tomando uma decisão de fazer o caminho mais fácil, o da porta larga, né, não da porta estreita. Meu Deus, gente, é muito complicado. Quando eu parei para pensar nisso, cheguei a me dar até um mal-estar. Eu juro mesmo, eu tive um mal-estar quando eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Se até os espíritos imundos atendem a Jesus, e nós somos o que então? Meu Deus do céu, Deus nos livre dessa dificuldade, né? Mas seguindo adiante, a gente viu em Mateus, né, algo do tipo assim, que o pessoal começou a dizer o seguinte: então se Jesus tem essa autoridade sobre os espíritos do mal, né, sobre os endemoniados, então ele é trabalhador do demônio e não de Deus, né? O pessoal tentou alavancar essa digamos, barbaridade, mentira sobre Jesus e não dá certo, né? Porque daí Jesus, só que não é aqui, né? Jesus lá em Mateus falou, né? Que se ele fosse trabalhador, né, do demônio, ele não ia expulsar os amigos dele, né? Ele ia ajudar, não era? Então não tem como ele expulsar e libertar as pessoas, né, desses espíritos ruins. Se ele fosse trabalhador do próprio demônio, ele tinha que não fazer isso, né? A gente também tem que usar a lógica, às vezes, né, na hora de pensar no dia a dia. E essa é uma fala muito lógica e reta, né? E simples de Jesus também sobre esse assunto. Mas isso só está em Mateus, né? Não está aqui. Aqui ele só falou dessa questão que, nossa, né? Até os espíritos obedecem, como ele tem autoridade. Sim, ele tem autoridade. Tem tanta autoridade que não chegou até nós. A gente ainda está abaixo dos espíritos imundos, se eu for ver, hein? Que horror. Mas, assim, não estou querendo dizer, né, que a gente é mal. Mas vocês entendem que a gente tem que fazer um esforço descomunal para ser cristão verdadeiro. Pensem, a gente tem que fazer um esforço descomunal. É todo santo dia, e aí tem dia que a gente nem lembra que Deus existe, aí vai lá e faz um monte de asneira, julga as pessoas, fala mal. Aí eu tinha que achar minha como é que chama? Pinça para botar esses numerozinhos, né? Mas vamos lá. Já tô no 5 mesmo? Não é que a gente, né, eu falei assim, não se ofendam, né? Não estou dizendo que vocês são piores do que os espíritos imundos, não, pelo amor de Deus. Mas só quis dizer que se Jesus tinha essa autoridade, né?
que até eles escutavam, obedeciam, né? Como que a gente tá, né? Complicado se eu for pensar dessa forma. Mas só a título de trazer, então, para o nosso dia a dia que eu fiz essa comparação. Nós não somos imundos, né? Porque a gente está tentando, se esforçando todo dia em ser pessoas melhores, né? Todo dia a gente se esforça, né? E busca, de alguma maneira, melhorar. Só que a gente escorrega, a gente erra, né? Mas nós que estamos aqui nesse nosso projeto, principalmente, né? Eu posso falar da gente. Se vocês estão aqui escutando isso, se esforçando, né? Estudando a palavra e se esforçando, já é um grande caminho, né? Estamos no caminho certo. Isso que importa, né? E é dessa forma que a gente precisa pensar. Continuando, né? Agora, então, vamos do 38 ao 44. Vai falar sobre o poder de Jesus. A gente viu algo, né, parecido em Mateus 8 e em Marcos 1. Se vocês quiserem olhar as anotações de vocês. Por falar nisso, eu esqueci de publicar as fotos das anotações. Acabei de me lembrar nesse exato momento falando aqui com vocês. Eu espero que eu consiga terminar. Daí eu vou primeiro renderizar o vídeo, que o celular fica inativo. Não posso usar o celular enquanto o vídeo é renderizado, que é editado, né? Juntado tudo junto para poder subir para o YouTube, né? Enquanto isso não acontece, depois que isso acabar, eu pretendo então bater as fotos das outras anotações que eu acabei não publicando, né, para vocês. Não é todo mundo que lê ou copia ou aproveita delas, mas eu quero deixar sempre à disposição, né? E se vocês nunca viram, não sabem o que eu tô dizendo, é sobre os... Eita, derrubei os numerozinhos. Achei que tinha colado, ó. É sobre essas coisas que eu falo para vocês, eu faço um resumo, passo a limpo, né, no meu caderno aqui, no meu plano do projeto, e boto lá na comunidade do YouTube, exclusivo para membros, né, do projeto Meu Momento. E aí, se vocês quiserem ver o que eu anotei, né, daí tá lá anotado. Não sei se todo mundo já viu, porque vocês são meninas rebeldes, né? Eu falo assim, meninas, porque não tem nenhum menino mesmo junto com nós aqui no grupo, né? Eu peço para vocês pelo menos botar um emoji nos comentários para eu saber que vocês viram o vídeo. Não precisa nem escrever muita coisa, mas eu peço para vocês botar um emojizinho, qualquer coisinha nos comentários para eu saber, né, que vocês viram o vídeo. E vocês não fazem isso. Então eu nunca sei se vocês viram mesmo as postagens, né? Se vocês viram os vídeos, não é todo mundo que cumpre. Aí eu não sei, mas eu gostaria até de insistir, de dizer que, por favor, se puderem, era bom para mim, para eu ver como é que tá o andamento, se vocês estão acompanhando mesmo e tal. Claro que se puderem, inclusive, comentar algo, Sil, eu quero que você melhore isso, você melhore aquilo. Ou, não, Sil, tá tudo bem, eu tô gostando, tá tudo ótimo. Também ajuda, né, a amiga aqui, por favor. Mas, pelo menos um emoji comentado vai me provar que vocês viram o vídeo, já ajuda, né? Se puderem, claro. Mas vamos lá, deixa eu pôr essa borboletinha aqui, né? Deixa eu ver quantos... Se eu usar lá em cima... eu quero botar o mês, né? O mês aqui de setembro. Eu esqueci de procurar bicicleta, se tinha alguma bicicleta com essas bichinhas, né? Eu esqueci o nome delas agora, meu Deus, suculentas. Agora foi, né? Já tá bom, bola pra frente. Deixa eu ver, acho que eu vou usar essa aqui, ó. Combina com aqui. Então, vamos lá, sobre o poder de Jesus, de 38 a 44.
Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. A gente sempre falou, né, que as curas, os milagres e as curas que Jesus fazia, comprovando, né, a existência do poder de Deus, comprovando que ele era o Filho enviado, né, o Filho de Deus. De alguma maneira, essas curas elas acabam ficando para nós que estamos estudando a Bíblia com uma visão de botar em prática na nossa vida. Essas curas acabam ficando como um contexto histórico, no fim das contas, né? Como uma história do que ele pôde fazer, né? E do que ele ainda pode fazer quando a gente se une a ele em verdade, né? Mas mesmo assim, né, é bom a gente sempre lembrar de estudar, lembrar dessas curas que ele fazia, né? Para nunca deixar, né, de acreditar. Porque só era possível fazer aquela cura porque a pessoa que estava sendo curada acreditava de verdade. Se fosse alguém que duvidasse, Jesus não ia conseguir. Então, por isso que nem todas as pessoas da face da terra eram curadas, né, por Jesus, tanto pela questão educacional, de exemplos, né, e tal, quanto também pela falta de merecimento e falta, inclusive, de crença, né? E a gente pode reparar que Jesus também precisava de tempos de introspecção, de ficar sozinho, né? Porque as multidões começavam a seguir ele, né? Querendo que ele ficasse eternamente ali curando todo mundo. E ele dizia, não, mas eu preciso também me ausentar, preciso seguir adiante, pregando a todas as cidades, a todas as pessoas, né? Mas ele também precisava se afastar dessas multidões e ter aquele momento dele de introspecção, de fé, de oração, de descanso, né? Jesus também precisava de descanso, precisava meditar, precisava orar, né? E então nós também, com certeza, na altura de almas que nós temos, precisamos também, porque se Jesus precisava, imagina nós, né? Precisamos descansar, precisamos exercitar a fé, precisamos meditar, nos concentrar, né? Nos esforçar para andarmos com Deus no coração, andarmos de mão dada com Jesus. E quando a gente perceber que a gente soltou a mão dele, voltar a pegar de novo, né? Porque somos humanos, a gente erra. Errei, aprendi com aquele erro, não repito mais aquele erro, né? Aí a gente vai lá e erra outra coisa, né? Mas não o mesmo. Então, que a gente consiga trazer isso para nós, para evoluirmos, né? Sempre, cada vez mais, um pouquinho mais. Claro que eu sempre quero parabenizar que quem está aqui ouvindo, fazendo esse estudo, né? Se esforçando nesse sentido também de praticar, né? Já está no caminho, né? Está muito mais longe, está no segundo degrau do que quem nem no primeiro degrau ainda botou o pé, né? Que é a grande maioria da população desse mundo todinho, né? Bom, falando então de atividades práticas, né? Já se encaminhando para o final, eu acho que eu nem vou conseguir terminar aqui, não vou ficar enrolando não, gente. Mas eu vou depois mostrar a foto, eu vou só escrever gratidão aqui, provavelmente de verde aqui do lado,
Que nem eu fiz aqui nessa daqui, ó. Vou escrever assim, ó, gratidão, e vou botar um bichinho aqui no canto quando terminar os números. Mas acho que dá tempo. Vamos lá. Qual que é a proposta de primeira atividade prática para a gente levar para a semana? Lembrando, né, que a proposta é para a semana, mas o ideal é que a gente faça sempre, né? Claro que a gente sempre acaba errando e uma dessas fica para trás, mas o esforço deveria ser diário, né? E contínuo. Mas vamos lá. Primeira atividade: alimentar o espírito diariamente. Porque nem só de pão o seu corpo vive, né? É necessário alimentar o espírito. E a gente só consegue fazendo isso com escolha. Nossa, eu escolhi alimentar meu espírito. Ah, como é que faz isso? Ao acordar, eu vou erguer os meus olhos para o céu quando eu abrir a janela e olhar para fora, tendo chuva ou tendo sol, tendo tempestade ou tendo ventania, e agradecer a Deus, um pensamento de 3 segundos. Obrigado, Deus, porque eu abri meus olhos hoje. Abençoa mais um dia de trabalho, de vida meu, da minha família. Amém. Uma oração de 10 segundos já vai alimentar a sua alma. É uma escolha, né? Para alimentar a nossa alma, a gente precisa se esforçar. Ah, quero ler um pedaço da Bíblia todos os dias. Ah, outra coisa que pode usar também como alimentar a alma. Ler a nossa oração proposta, que é diferente, essa que eu fiz na folha antes. Ué, não sei nem onde é que eu botei agora. Ler a nossa oração proposta, uma oração diferente, meditar, pensar um pouquinho, refletir um pouquinho nas palavras que estão lá, né? Não só ler assim, sem prestar atenção, ler com intenção, refletindo. Isso também é alimentar o espírito. Tá aí uma proposta, ó. Alimente o espírito essa semana. Leia a oração uma vez por dia, todo dia mesmo, né? Segunda atividade é atender a autoridade de Jesus. Se vocês pensem, gente, a gente não atende a autoridade de Jesus direito. Porque quando a gente erra, a gente não está escutando o que ele está, entre aspas, mandando, né? A mensagem dele. Então, claro que essa atividade é gigantesca, né? Será que tem 31 em setembro? Não, né? Não tem, não. Cadê meu calendário? Não tá aqui, eu só vou botar 30. Se tiver 31, daí depois vocês me falam. A gente não atende a autoridade de Jesus. A gente sabe que ele tem autoridade, a gente sabe o ensinamento dele, mas quando chega na hora de colocar isso na vida da gente, a gente erra, a gente não aceita, a gente questiona, né? Então, precisamos fazer um exercício diário de pensar: Jesus é meu professor principal da vida. Eu quero ser cristão de verdade, então eu preciso praticar o que Jesus ensinou. Vamos fazer um esforço maior cada dia mais. E claro, cada uma de nós vai ter as suas lutas, mas dentro delas seguir o máximo possível, né, essa autoridade que Jesus deveria ter sobre nós, né? Deveria. Terceira atividade, eu queria propor uma atividade prática até um pouquinho diferente, que não pode ser usada a leitura da nossa oração, porque essa é a proposta da primeira atividade, né? Eu quero que a gente tire, porque eu também faço, 5 minutos de introspecção por dia essa semana. Eu vou parar 5 minutos com intenção, sabe? Não vou aproveitar nada, não vou aproveitar o vídeo da Sil, não vou aproveitar a live, não vou aproveitar a ida no centro, na nossa instituição religiosa. Não, eu vou tirar 5 minutos, decidindo mesmo tirar os 5 minutos
e vou fazer uma meditação, uma reflexão, sei lá, algo que me conecte com Deus. Eu vou ficar introspectivo. Se quiser, então pode pensar talvez assim, o que eu preciso melhorar? Algo assim, talvez. Ou onde que eu errei hoje? Fazer uma reflexão que couber a vida de cada um de você, da gente, né? Não precisa ser algo engessado, porque cada um tem a sua vida, né? Mas tira esses 5 minutos de introspecção, com intenção mesmo, tipo, pare mesmo para fazer. Eu vou parar os meus 5 minutos agora. Vamos ver se a gente consegue. Depois me contem sobre a atividade, se conseguiram. Queria agradecer a paciência de vocês, o carinho, o fato de estarem comigo aqui, o apoio de sempre. E eu já, não sei se vocês já viram, mas já saiu ontem mesmo os arquivos. Eu tinha dito que talvez até quarta, porque eu não tinha certeza se eu ia acabar ontem, mas consegui acabar ontem, né? Graças a Deus. E então vamos, se vocês gostaram, né, do tema, vamos tirar aquele tempinho para recortar, para pensar na vida, para fazer as nossas colagens, o nosso planejamento. Vamos fazer esse esforcinho de, já que estamos aqui unidas, né, em nome de Jesus, pelo nosso crescimento, que a gente então faça esse esforço de crescermos juntos. Aqui depois eu vou fazer aquele enfeitezinho com dourado, tá? Que eu fiz no mês passado, todo mundo viu, será? Mas eu faço tipo uma sombrinha com dourado. Depois eu faço, já que nós já acabamos. Eu queria aproveitar... Deixa eu achar, cadê a minha oração? Tá aqui. Queria fazer a oração, ler a oração com vocês. Eita, recebi uma ligação no meio. Tomara que eu não tenha perdido o vídeo, viu? Acho que deve ter dado pausa. Eu vou continuar gravando aqui, vamos ver. Tomara que tenha dado certo. Mas eu acho que eu só estava abrindo aqui o planner para pôr a oração no lugar e quero ler com vocês a oração desse mês, que é sobre a eternidade, alcançando a eternidade. Pai, venho diante de ti. Pai, gente, é Deus, tá? Jesus é nosso irmão. Gostaria de só fazer essa distinção para a gente não confundir, né? Quando a gente fala Pai, é Deus. E Jesus é um irmão nosso, né? Então, só para entender. Pai, venho diante de ti hoje pedir por clareza, não para conhecer todos os passos que ainda darei na vida e ter uma falsa sensação de controle, mas para que eu possa te enxergar e te ouvir. Não preciso compreender a eternidade, mas quero ansiar por ela. Somos peregrinos e a cada passo e ação estamos caminhando para o reino dos céus, levando pessoas conosco, vivendo para falar do teu amor, graça e misericórdia. Senhor, guia-me pelos caminhos da retidão para que a cada passo eu esteja mais perto de ti e mais parecido contigo. Fortalece a minha fé para que mesmo diante das tribulações eu possa perseverar, sabendo que a vida está além de tudo que vivo aqui hoje, e esta é a verdadeira recompensa. Ensina meu coração a amar, primeiro a amar o Senhor e a mim mesma, para aprender cada dia mais como amar as pessoas ao meu redor, me entregando por elas e as servindo, assim como teu filho Jesus fez por mim. Que cada ato de amor, cada palavra de bondade, cada gesto de perdão se tornem sementes, gerando muitos frutos para a eternidade, estendendo bênçãos além do tempo presente, ajudando nos detalhes da construção do teu reino. Quero viver em constante comunhão contigo, desejar a todo momento tua presença, tanto espiritualmente hoje, como em breve na eternidade.
É por ti que eu vivo e é para te encontrar que eu quero caminhar. Ajuda-me e ensina-me a falar de ti com verdade e profundidade, para que eu possa guiar pessoas aos teus caminhos e que eu possa encontrar consolo na promessa da vida eterna ao teu lado e ser canal dessa paz para as pessoas ao meu redor. Gratidão, meus amores. Fiquem todos com Deus. Logo, logo eu vou divulgar o calendário para esse mês, tá? Hoje é dia 2 de setembro. Já vou divulgar entre hoje e amanhã os nossos compromissos, tá bom, pessoal? Amores, minhas amadas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.